Vamos iniciar mais um bate-papo aqui sobre a física. Hoje eu vou falar sobre a importância da medida. E a partir das medidas que nós vamos utilizar as ferramentas matemáticas buscando regularidades, ou seja, buscando leis que possam ajudar na explicação dos fenômenos físicos. Agora, Marivaldo, o que são algarismos significativos de uma medida? Algarismos significativos de uma medida são os algarismos corretos, mais o primeiro algarismo duvidoso. Peraí, Marivaldo, está muito complicado, tem muita informação aí. Primeiro, medir o quê? O que é que a gente mede? A gente mede uma grandeza. E o que é uma grandeza? Uma grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Como assim? Dá para medir velocidade? Dá, velocidade é uma grandeza. Dá para medir altura? Dá, altura é uma grandeza. Dá para medir a área de uma superfície? Dá, então a área é uma grandeza. Dá para medir temperatura? Ótimo, temperatura é uma grandeza. Dá para medir tempo? Dá, tempo é uma grandeza. Mais especificamente, a gente chama de grandeza física. Grandeza física é tudo aquilo que pode ser medido. Se eu posso medir, é uma grandeza, e aí a física, ela se debruça justamente sobre as grandezas físicas. A gente vai medir um comprimento, a gente vai medir o tempo, a gente vai medir velocidade, a gente vai medir força, então tudo que pode ser medido a gente vai medir. Sim, Marivaldo, mas ainda está complicado isso aí. Eu já sei até o que é grandeza, beleza? É tudo aquilo que eu consigo medir. Agora, e o que é medir? Pronto, medir é comparar com um padrão. Eu estabeleço um padrão e eu vou comparar com a grandeza que eu quero medir. Pô, Marivaldo, está complicando, muitos detalhes. Agora você está falando de padrão. Calma, para você entender, vamos criar um padrão de medida. Esse padrão aqui, ok? Esse palitinho aqui, eu vou chamar de Marivaldo. E para ficar mais fácil, isso aqui vai valer um Marivaldo. Então eu tenho aqui um Marivaldo. Marivaldo hoje está louco. Até o nome dele ele escreveu com letra minúscula. Não, tem nada de loucura. Eu criei um padrão, que é esse palitinho aqui, o comprimento desse palitinho. E esse padrão eu chamei de Marivaldo. E para facilitar a minha vida, esse palitinho vale um Marivaldo. Ou seja, eu acabei de criar uma unidade, porque vale um. Essa unidade é o Marivaldo. E toda vez que a gente escreve o nome de uma unidade, mesmo sendo um nome próprio, a gente tem que iniciar com letra minúscula. Agora que temos o padrão, vamos utilizar esse padrão para medir. Medir o quê? Uma grandeza. O que é uma grandeza? É tudo aquilo que pode ser medido. Qual é a grandeza em questão que eu quero medir? Eu criei um padrão para medir comprimento. Então eu quero medir comprimento, ou seja, altura, largura, profundidade. E o meu padrão é justamente um Marivaldo. Então eu tenho aqui uma figura. Eu quero saber o tamanho dela. Qual é o meu padrão? O meu padrão é o Marivaldo. Então vamos lá. Eu tenho aqui um Marivaldo, dois Marivaldos. Então qual é a altura dessa figura? Dois Marivaldos. Vamos criar um símbolo para Marivaldo? Vamos. Então vamos utilizar um símbolo assim. Não vou colocar M para não confundir com metro. Então eu tenho aqui dois Marivaldos. Ah, Marivaldo, realmente, medir é comparar. Você pegou o seu padrão, que é esse palitinho, e viu quantas vezes esse palitinho cabe aqui na altura da figura. Cabe duas vezes. Então, qual a altura dessa figura? Dois Marivaldos. Agora, eu quero medir aqui uma gravura maior. Vamos lá? O que me ajuda aqui é que não dá para vocês perceberem, mas meu quadro é quadriculado. Então, dá para pegar essas distâncias aí, ó, certinho, bem espaçadas aí. Então, eu tenho aqui um Marivaldo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, qual a altura dessa figura? Ó, 10 Marivaldos. Agora, eu quero medir essa figura menorzinha. Ih, Marivaldo, não vai dar. Porque o Marivaldo é maior que essa figura aí. Mas a gente pode fazer o seguinte, a gente pode pegar submúltiplos do Marivaldo. A gente pode pegar o Marivaldo e dividir em 10 partes, por exemplo. E aí a gente faz essa medida. Vamos ver? Então, ó, peguei o Marivaldo aqui, ó, dividi em 10 partes iguais. Então vamos nessa, é menos que o Marivaldo, não é? Então é 0, ó,
1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza, 0,6. Não está exatamente no 0,6. Está entre o 0,6 e o 0,7. Parece que está no meio, parece. Então eu vou dizer que é 0,65 marivaldos. Sim, Marivaldo, mas você já viu com outra palavra nova aí, submúltiplo. Sim, em algumas situações o Marivaldo pode ser um padrão pequeno demais ou grande demais. E aí a gente pode usar os prefixos que já existem aí na matemática. Como assim, Marivaldo? Eu posso pegar, por exemplo, o mega. Mega, o símbolo é um M maiúsculo. O que é o mega? O mega é 1 milhão, ou 10 elevado a sexta. Como assim? Se eu falar 1 mega Marivaldo, corresponde a 1 milhão de marivaldos. Agora, eu posso também pegar o quilo. O que é o quilo? O quilo é 1000. 10 a terceira. Ou seja, 1 quilo marivaldo, eu sei que são 1000 marivaldos. Ou, de repente, eu quero o seguinte, pegar cada 10 marivaldos. Então, eu posso usar o prefixo que é o deca. O deca corresponde a 10. 1 deca marivaldo corresponde a 10 marivaldos. Como assim? Qual a altura dessa gravura? 10 marivaldos. Mas eu poderia simplesmente escrever como sendo 1 deca marivaldo. Ó, o deca aqui, ó, esse símbolo DA eu sei que corresponde a 10. Então aqui não tem 1 marivaldo, tem 1 deca marivaldo. Ou seja, tem 10 marivaldos. Consequentemente, se eu tivesse 2 decas marivaldos, isso corresponde a quanto? 20 marivaldos. Ou seja, o deca está aqui, ó, significando que eu vou multiplicar essa quantidade por 10. Foi uma forma que eu encontrei para comprimir o número. Eu tinha 10 marivaldos e agora eu tenho 1 deca marivaldo. Por exemplo, eu tenho 1000 marivaldos, eu simplesmente posso utilizar o K, que é quilo. Então, quilo é 1000. Se eu tenho 1000 marivaldos, eu tenho 1 quilo marivaldo. Então, o prefixo me ajuda a comprimir o número. Só que, assim como existem os múltiplos, existem também os submúltiplos. Como assim, Marivaldo? Existem alguns prefixos lá na matemática que a gente utiliza aqui. Por exemplo, cent. O que é isso? A centésima parte. Eu vou pegar o Marivaldo e dividir em 100 partes. 1 centimarivaldo. Estranho, né? Ah, Marivaldo, então é isso o centímetro, né? 1 centímetro. Eu peguei o metro, dividi em 100 partes, então cada parte dessa é 1 centímetro. Exatamente. Mas sim, Marivaldo, se dividiu em 10 partes, aí eu uso desce. Desce é o quê? Dividir por 10. Que se você quiser, corresponde ao quê? A 10 a menos 1. Então, ó, peguei o Marivaldo, dividi em 10 partes, cada parte é 1, desce, Marivaldo. Ah, Marivaldo, então nesse caso aqui eu poderia utilizar essa história de desce, né? Poderia. Você, ó, dividiu em 10 partes, cada parte é o quê? É 1 desce, Marivaldo. Então vamos nessa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu tenho 6 desce, Marivaldos. Ou seja, dividi o Marivaldo em 10 partes, então cada parte dessa é 1 desce, Marivaldo. E aí, eu tenho quantos desce, Marivaldo? Eu tenho 6. Mas não foi exatamente 6, foi 6,5. O que? Desce, Marivaldo. Então, se eu coloquei esse desenho aqui, você já sabe. É a 10ª parte da medida, ó, daquele padrão. Se for metro, ó, decímetro. Então, eu já sei que corresponde ao quê? Pegar o metro, dividir em 10 partes e pegar uma parte. Então, eu tenho 1 decímetro. E o centímetro, peguei o metro, dividi em 100 partes e uma parte dessa aí é 1 centímetro. Ah, então daí que vem 100 centímetros corresponde ao metro. 10 decímetros, 1 metro. Ótimo. E o milli corresponde a pegar o padrão e dividir em 1000 partes. Cada parte é 1 milímetro. Ah, então é 1 de 1000, que eu posso escrever também como 10 a menos 3. Ah, então quer dizer que se eu tenho 1 milímetro, eu peguei o metro, dividi por 1000 e peguei uma parte. Exatamente. E se você pegar 1000 milímetros e juntar, você vai ter o quê? Vai ter o metro. Ah, então 1 metro corresponde a 10 decímetros, a 100 centímetros ou a 1000 milímetros. Exatamente. Agora, existem também outros prefixos para os submúltiplos.
Por exemplo, o micro 10 a menos 6, eu dividi por 1 milhão. Peguei lá o Marivaldo, dividi 1 milhão de pedaços, cada pedaço é um micro Marivaldo. E se eu dividisse por 1 bilhão, eu teria um nano Marivaldo. Nano corresponde a pegar o padrão e dividir por 1 bilhão. Ou, se você preferir, o nano é 10 elevado a menos 9. Agora um probleminha. Salvador tem praias belíssimas. A Praia da Ribeira, da Boa Viagem, Patamares. Mas tem duas que eu gosto muito. A Barra, que tem lá um farol, muito bonito mesmo. E Itapuã, que também tem um farol belíssimo. E o probleminha que eu quero responder é justamente o seguinte. Qual a distância em Marivaldos do farol da Barra até o farol de Itapuã? Marivaldo, eu quero ver como é que você vai sair dessa. Você vai pegar esse Marivaldo aí, vai sair do farol da Barra e vai até Itapuã medindo. Não, eu não preciso disso. Eu sei essa distância em quilômetros. 22,9 quilômetros. Ok? Encontrei no Google. E eu preciso de um fator de conversão entre o meu padrão, a minha unidade, e a unidade utilizada aqui, que no caso, o metro. Quilo, mil, mas o padrão aqui é o metro. Eu preciso de um fator de conversão. Eu preciso da relação entre essas coisas. Complicado? Não. Vou utilizar uma régua para isso. Então vamos lá. Maravilha! Um Marivaldo corresponde a 5 centímetros. Que maravilha! Isso vai facilitar e muito minhas contas. Agora, se eu quero comparar, eu preciso que eu esteja aqui em centímetro em centímetro e quilômetro em quilômetro. Que aí eu posso comparar. Saber quanto mede essa distância em Marivaldo é saber quantas vezes o Marivaldo cabe aqui, nessa distância. Ou seja, mais uma vez, medir é comparar. Então, vamos passar aqui para centímetro. Quilo é 1000. Então, vou multiplicar por 1000. Então, beleza. 22,9 quilômetros corresponde a 22.900 metros. Vamos passar para centímetro? Peraí, o centímetro, o que é que eu faço? Eu pego o metro e divido por 100. Não é isso? E cada parte é 1 centímetro. Marivaldo, então cada metro desse aqui são 22.900 metros. E cada metro desse tem 100 centímetros. Então eu vou ter que pegar 100, mais 100, mais 100, mais 100, mais 100, 22.900 vezes. Não, a gente sabe que quando a gente fica somando a mesma quantidade, isso aí na realidade é uma multiplicação. Se eu vou pegar 100 e vou somar mais 100, mais 100, mais 100, 22.900 vezes, basta pegar 22.900 e multiplicar por 100. Ou seja, 2.290.000 centímetros. Agora fica fácil. Se eu quero saber a distância do farol da Barra ao farol de Itapuã em Marivaldos, basicamente eu quero saber quantas vezes o Marivaldo cabe aqui nessa distância. E quando a gente quer saber quantas vezes uma quantidade cabe na outra, qual é a operação que a gente deve fazer? Divisão. Então eu vou pegar 2.290.000 e dividir por 5. E eu vou encontrar 458.000. O Marivaldo cabe 458.000 vezes na distância do farol da Barra até o farol de Itapuã. Então quer dizer que essa distância corresponde a 458.000 Marivaldos. Marivaldo, eu quero compactar esse número. Beleza, 3 zeros aqui, 1000. Então, 458 quilo Marivaldo. O prefixo serve para isso. Ele serve para compactar os números. Sim, Marivaldo, entendi essa história de padrão. Sim, e o metro? O que é esse padrão metro? Inicialmente, o metro era definido da seguinte forma. Pegaram uma barra de platina e fizeram 2 marquinhas. E a distância entre essas 2 marquinhas, eles definiram como 1 metro.
E uma vez que o padrão é criado, a gente faz várias cópias e manda para diversos países. Então todo mundo vai ter lá o padrão do metro. Porém, com o passar do tempo, a gente foi precisando de uma precisão maior na definição do metro. E hoje o metro é definido como sendo o comprimento da trajetória percorrida pela luz no vácuo durante o intervalo de tempo de 1 dividido por 299.792.452 de segundo. Peraí, Marivaldo, eu não entendi. É a distância que a luz percorre nesse tempo aí? Nesse tempo tão pequeno? Então o metro é uma distância muito pequena. Não, a velocidade da luz que é muito grande. E se você parar para observar, o que eu tenho aqui embaixo do denominador é a velocidade da luz, que nós simbolizamos pela letra C. Ou seja, a velocidade da luz 299.792.458. Claro que em metros por segundo. Não, Marivaldo, você não está correto, não. Nos livros, eu sempre vejo que a velocidade da luz corresponde a 300 milhões de metros por segundo. Claro, eles aproximaram. Esse é um valor aqui mais preciso. E por que eu preciso de um valor mais preciso? Porque eu estou definindo uma grandeza importante, que é o metro. Então, vamos entender essa lógica. A gente sabe que a distância é igual à velocidade vezes o tempo. Então, o que é o metro? A velocidade da luz é c, e o tempo que a luz vai viajar 1 metro é 1 sobre c. Ô Marivaldo, c vezes 1 é c. C dividido por c deu quanto? 1. 1 o quê? Metro. E por que 1? Nosso interesse é que seja 1 para facilitar a nossa vida. Nosso padrão sempre valer 1. E no Sistema Internacional de Unidades, que é justamente um sistema que é adotado a fim de padronizar as unidades utilizadas nos diversos países, a fim de facilitar as trocas de informação, tá ok? Tem um cientista fazendo um trabalho no Japão, outro aqui no Brasil. As unidades utilizadas são as mesmas. Então, para facilitar essas trocas, criaram o Sistema Internacional de Unidades. Sistema Internacional de Unidades, que simplesmente vão utilizar o símbolo SI. Ó, quais são as unidades que a gente vai utilizar no SI? Metro, quilograma e segundo. Sim, Marivaldo, e qual é o padrão do quilograma? Existe um cilindro de platina, você tem vários museus do mundo, que corresponde ao padrão de massa. Então, para medir massa, qual é o padrão? O padrão é o quilograma e existe uma cópia desse cilindro de platina em várias partes do mundo. Sim, Marivaldo, agora que eu já sei o que é medir, eu sei que medir é comparar com o padrão. Então, dá para saber o que são esses algarismos significativos de uma medida? Dá. Algarismos significativos são os algarismos corretos, mas o primeiro algarismo duvidoso. Não ajudou em nada, Marivaldo. Correto, duvidoso. Presta atenção. Vamos lá. Eu quero medir o comprimento desse objeto. E vou utilizar uma régua aqui centimetrada. Está aqui em centímetro. Vamos medir? Ó, está aqui no zero, ó, parou aqui. Então veja que o comprimento dele está entre 4 e 5 centímetros. Então eu tenho certeza do 4. Então 4 é um algarismo correto. É um algarismo que eu tenho certeza. Porém, não está exatamente no 4. Ó, está entre o 4 e o 5. E, Marivaldo, não dá para saber quanto é não. Eu não tenho, ó, submúltiplos aí não. Eu não tenho os milímetros. Como é que dá para saber onde está? Ih, rapaz, eu vou ter que avaliar. Eu não tenho certeza. Mas eu acho que, como está pertinho do 5, eu acho que é 4,8. Sim, mas meu amigo acha que é 4,9. O outro amigo, 4,7. Ó, cada um achou uma medida. Para mim, todas são equivalentes. Por quê? Porque esse último algarismo, nenhum dos três tem certeza. Ele é algarismo duvidoso. Faria sentido escrever 4,85 centímetros? Não. Por quê? Porque eu já tive dúvida aqui no 8. Como é que eu vou continuar? Então, daí a gente já tira uma conclusão. Sempre o último algarismo de uma medida é o algarismo duvidoso.
Sim, Marivaldo, mas se eu utilizar um equipamento digital, ele já vai me dar lá o valor, então não tem duvidoso. Tem sim. O último algarismo da medida, que aparecer lá no visor, vai ser o duvidoso. Ah, mas não tem uma medida correta. Não existe medida correta. A gente pode melhorar a precisão utilizando equipamentos mais sofisticados. Mas, por mais que o equipamento seja sofisticado, se você pegar o manual e ler, ele vai dizer: nossas medidas ocorrem com 0,2% de erro. Sempre ele vai indicar que não é uma medida 100% precisa, porque isso é impossível. Ele vai dar o erro associado àquela medida. E esse erro é uma limitação daquele aparelho. Um aparelho melhor pode me dar uma medida mais precisa. Agora, efetuei minha medida, 4,8 centímetros, usando aqui uma régua centimetrada. Vou passar aqui para metro, vou ficar com 0,048 metros. Marivaldo, ao mudar de unidade, você melhorou a precisão da medida, agora a gente está aqui na terceira casa decimal. Não, melhorou precisão nenhuma. A gente mudou o equipamento, o aparelho de medida? Não, então não melhorou. Então, na realidade, eu continuo com dois significativos. Então eu continuo com dois algarismos significativos, como eu tinha antes. Ah, Marivaldo, então quer dizer que esse zero e esse zero aqui não tem nada a ver, não? Não entra na conta de significativos? Não. Por quê? O que eu tinha eram dois algarismos significativos. Eu tenho que continuar com dois significativos. Não mudei a precisão, não mudei de aparelho de medidas. Então a gente sabe que na realidade a gente pode escrever esse número como 4,8. Olha lá a aula de notação científica, vezes 10 a, vou voltar vírgula, duas casas, vezes 10 a menos 2 metros. Então, quer deixar clara a quantidade de algarismos significativos? Coloque notação científica. Um exemplo, na tabela abaixo, há exemplos de medidas. Diga a quantidade de algarismos significativos em cada uma. Então, pessoal, são medidas. Então, quantos significativos eu tenho aqui? 3. 3 algarismos, 3 significativos. Se a medida está correta, só tem aí algarismos significativos. Aqui eu tenho quantos algarismos? 1, 2, 3, 4. 4 significativos. Agora, esses zeros que estão aparecendo aqui na frente, antes aqui do primeiro algarismo diferente de zero, eu conto? Não, porque eu posso colocar isso aí em notação científica, não é isso? Então, 8 vezes 10 a menos 4 segundos. Ou seja, só tem um algarismo significativo. Assim como nessa situação, eu posso escrever como 9,1 vezes 10. Quantas casas eu vou deslocar vírgula? 1, 2, 3. Vezes 10 a menos 3 segundos. Então, quantos algarismos significativos eu tenho? Eu tenho 2 significativos. Por curiosidade, qual algarismo duvidoso dessa medida? O último, 1. Dessa medida, o último, 1. Dessa medida, o último, que é o 9. E dessa aqui, o último aqui, que é o 8. Sempre o último algarismo de uma medida é o algarismo duvidoso. Segundo exemplo, escreva os seguintes números como pedido. Então vamos lá, ele quer que eu escreva esse número com 2 algarismos significativos. Ou seja, eu vou ter que me livrar aqui do 6. Eu coloquei essa questão para a gente lembrar das regras de aproximação. Se eu tenho um número qualquer, por exemplo, 2,68, e eu quero aproximar, deixar apenas uma casa decimal, eu vou ter que abandonar o 8, não é isso? Se eu tenho, por exemplo, 2,63 e eu quero deixar uma casa decimal, eu tenho que abandonar o 3, não é isso? Tenho que desprezar o 3. Se eu tenho 2,65 e eu quero ficar com uma casa decimal, eu tenho que abandonar o 5, beleza? Então a regra de aproximação basicamente diz o seguinte: se o primeiro número que eu vou abandonar for maior que 5, eu acrescento uma unidade ao algarismo que ficou aqui do lado. Ou seja, 2,68 é aproximadamente 2,7. Somei uma unidade ao algarismo que ficou. E agora? 2,63, eu abandonei o 3. E aí, se o primeiro número que eu desprezar aqui for menor que 5, o que é que eu faço? Eu deixo o número como está. Ou seja, 2,63 é aproximadamente 2,6. E se o primeiro número que eu abandonei foi igual a 5, então tanto faz. Eu posso somar 1
ao algarismo que ficou aqui, ou seja, 2,7, ou eu posso deixar como está, 2,6. Tanto faz, 2,6 ou 2,7. Então vamos lá, se ele quer que eu escreva com dois algarismos significativos, então eu vou ter que me livrar do 6. Eu vou jogar o 6 fora. Então como o 6 é maior que 5, eu acrescento uma unidade ao algarismo que ficou aqui do lado. Então eu vou ficar com 5,5. Ó, era 4 o algarismo, somei uma unidade, agora 5. Ele quer que eu escreva com 3 algarismos significativos. Então 1, 2, 3. Vou ter que me livrar do 9. Como 9 é maior que 5, vou acrescentar uma unidade aqui ao algarismo que ficou. Então vou ficar com 6,79. Com um algarismo significativo. Então eu vou ter que me livrar desses 3 algarismos. Como o primeiro algarismo que eu vou me livrar aqui é 7, que é maior que 5, então eu vou ter que acrescentar uma unidade aqui ao algarismo que ficou. Então era 6, vai passar a ser 7. Com 4 algarismos significativos. 1, 2, 3, 4. Eu vou me livrar do 3. Ó, como o 3 é menor que 5, eu não acrescento nada aqui. Então vai ficar 136,2. Com um algarismo significativo. Lembrando que 0,0251, em notação científica, 2,51, corria a vírgula, uma casa, duas casas. Então, vezes 10 a menos 2. Como ele quer com um algarismo significativo, eu vou me livrar desses 2 algarismos. Como o primeiro algarismo que eu vou desprezar aqui é igual a 5, então eu posso acrescentar 1 aqui ou não. Ou seja, eu posso escrever 2 vezes 10 a menos 2 ou 3 vezes 10 a menos 2. Terceiro exemplo. A medição do comprimento de um lápis foi feita por um aluno usando uma régua graduada em milímetros. Das medidas apresentadas, aquela que expressa corretamente a medida obtida é... Então, o que acontece? A pessoa efetuou uma medida utilizando uma régua milimetrada, né? Ela mediu o comprimento de um lápis. Qual dessas alternativas aqui corresponde a uma medida correta? Ô Marivaldo, se parar para analisar, tudo aqui corresponde a 15 centímetros. Então não são equivalentes? Não, não. Quando a gente fala de medida, a gente tem que levar em consideração apenas os algarismos significativos. Então vamos já lembrar como é que a gente mede aqui, e usando uma régua milimetrada. Então tenho aqui o objeto, observe que o comprimento dele está entre 2 e 3 centímetros. Então eu tenho certeza do 2, ok? Agora, está exatamente em cima do 2? Não, vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está entre o 8 e o 9. Então eu tenho certeza do 8. Mas será que está exatamente em cima do 8? Não, para mim está aqui no meio, ó, entre o 8 e o 9. Então é 2,85 centímetros. Ou, se você preferir, 28,5 milímetros. Observe que, tanto em centímetros quanto em milímetros, a gente tem quantos algarismos significativos? 3. Mas o mais importante a ser observado é que o algarismo duvidoso, que é sempre o último algarismo, ó, usei uma régua milimetrada. O último algarismo, que é o algarismo duvidoso, ele se encontra na segunda casa decimal. Já que eu medi aqui, dei a medida em centímetros. Mas, se eu passar para milímetros, observe que o algarismo duvidoso vai estar na primeira casa decimal. Então vamos ver aqui. Em centímetros, eu sei que o algarismo duvidoso se encontra na segunda casa decimal. Ó, 15 centímetros. Então, ó, 15,00. O algarismo duvidoso se encontra onde? Na segunda casa decimal. Então, jamais eu poderia escrever 15 centímetros. Porque eu estaria dizendo o seguinte, ó, esse 5 é o algarismo duvidoso. Lembrando mais uma vez, sempre o último algarismo é o algarismo que a pessoa teve dúvida. Nossa dúvida está onde? Nossa dúvida está aqui na segunda casa decimal. Então, ó, não é no 5. Então, mais uma vez, se fosse passado para milímetro, a dúvida estaria na primeira casa decimal. E não é o caso aqui, ó, ele colocou um número inteiro. Então ele está dizendo que a dúvida está aqui. Ou seja, para ele, o algarismo duvidoso, ó,
se encontra aqui, ó. Quando na realidade a gente sabe que está na primeira casa decimal. Já na letra D, ele está me dizendo que o algarismo duvidoso está na primeira casa decimal. A gente já viu que em centímetros vai estar na segunda casa decimal. E finalmente, na letra E, o que ele está me dizendo? Que quando você passar para milímetro, o algarismo duvidoso vai estar na segunda casa decimal. E a gente viu? Não, vai estar na primeira casa decimal. E, Marivaldo, o negócio complicou aí, tá meio enrolado. Tá não, vamos pensar o seguinte. A régua que a gente usa no nosso dia a dia na escola, ela é milimetrada, não é isso? Quando você medir com a régua milimetrada, o que acontece? O algarismo duvidoso, tá ok? De sua medida, vai estar sempre na segunda casa decimal. Sempre. Pô, Marivaldo, eu medi, eu acho que deu 20 centímetros. Você tem que escrever 20,00. Porque o algarismo duvidoso sempre está na segunda casa decimal. Outro exemplo. Considerando-se os algarismos significativos das medidas 28,7 e 1,03, podemos afirmar que a soma destas medidas é dada por... Então vamos lá, eu tenho aqui uma soma de duas medidas. Veja que na nossa resolução normal de exercício, a gente não tem essa preocupação. Mas agora são medidas e ele manda observar os algarismos significativos. Então eu tenho que usar essa teoria. Eu tenho que tomar cuidado com os algarismos significativos. Então vamos lá, ele quer que eu faça essa soma. Vamos fazer 28,7 mais, lembrando que na adição de números decimais é vírgula embaixo de vírgula, 1,03. Ó, para somar, vou colocar um zero aqui em cima. Então, 0 mais 3 dá 3, 7 mais 0 dá 7, vírgula embaixo de vírgula. 8 mais 1, 9, 2. Então, observe aqui, ó. Somei 0 mais 3, deu 3. Somei 7 mais 0, deu 7. Mas observe, para essa medida aqui, ó, esse 7, ele é um algarismo duvidoso. O 0 aqui é um algarismo correto. E agora, Marivaldo, se eu somei um algarismo correto, já que aqui, ó, o 0 é correto, ele não é o último algarismo, com o 7, que é um algarismo duvidoso, se eu somei uma coisa que eu tenho dúvida com uma coisa que eu tenho certeza, no resultado eu vou ter certeza? Não. Isso aqui deve ser duvidoso, não é isso? Então esse cara aqui é o primeiro algarismo duvidoso. Então isso aqui já não faz sentido para mim. Vou abandonar. Ou seja, como 3 é menor que 5, eu não preciso acrescentar nada. Então, 29,7. Letra A. Agora, Marivaldo, eu vou ter que fazer essa análise aí que você fez? Não. Então, vamos ver o que diz a regra. A regra diz o seguinte. Na adição e na subtração, o resultado deve conter um número de casas decimais igual ao da parcela com menos casas decimais. Sempre na adição e na subtração, qual é o procedimento? Você vai observar a quantidade de casas decimais de cada parcela. E o resultado vai ter que ter sempre a quantidade de casas decimais correspondente à quantidade de casas decimais da parcela que tem o menor número delas. Eita, ficou enrolado. Não. Quantas casas decimais tem aqui? Uma. Quantas casas decimais tem aqui? Duas. O resultado vai ter que ter uma casa decimal. E se fosse uma subtração, o mesmo raciocínio. Pronto, o que é que Marivaldo está dizendo? 27,342 menos 18,34. Vou fazer essa subtração aqui, são duas medidas. Aqui tem quantas casas decimais? 3. Aqui tem quantas? 2. Qual a parcela que tem a menor quantidade de casas decimais? Essa aqui. E tem quantas? 2. Então, meu resultado vai ter que ter 2 casas decimais. Um estudante, tendo medido o corredor de sua casa, encontrou os seguintes valores. Comprimento, 5,7 metros. Largura, 1,25 metros. Desejando determinar a área deste corredor com a maior precisão possível, o estudante multiplica os dois valores anteriores e registra o resultado com o número correto de algarismos. Isto é, somente com os algarismos que sejam significativos. Assim fazendo, ele deve escrever. Então vamos lá, vamos repetir o procedimento dele. Ele mediu o comprimento, a largura, depois multiplicou esses valores. Então vamos.
7 vezes 5, 35. Vão 3. 7 vezes 2, 14. Com 3, 17. Vai 1. 7 vezes 1 é 7. Com 1, 8. 5 vezes 5, 25. Vão 2. 5 vezes 2, 10. Com 2, 12. A 1, 5 vezes 1 é 5 e 1, 6. Então, ele achou 5, 12 a 1. Então, 9 com 2, 11 a 1. Então, como a gente multiplicou números decimais, agora o que a gente faz? Quantas casas tem após a vírgula? 1, 2, 3. Então, eu volto 1, 2, 3 casas. Então, ele achou esse resultado aí. Porém, a gente tem que levar em consideração os algarismos significativos. O comprimento, ó, tem 2 significativos. A largura tem 3 significativos. E a gente multiplicou essas duas medidas. Será que tem uma regra para a multiplicação? Tem sim. A regra diz o seguinte: ao efetuarmos uma multiplicação ou uma divisão com algarismos significativos, devemos apresentar o resultado com um número de algarismos significativos igual ao do fator que possui o menor número de algarismos significativos. Após efetuar a multiplicação, eu vou observar o seguinte: esse fator aqui, ó, tem 2 significativos. Esse aqui tem 3. Qual é que tem a menor quantidade de algarismos significativos? Esse fator. E são quantos? 2. Então, meu resultado vai ter que ter 2 algarismos significativos. Então, ó, 2 significativos. Eu vou ter que abandonar isso aqui. Como 2 é menor que 5, simplesmente vai ficar 7,1. Ou seja, qual é a resposta certa? Letra D, 7,1 metro quadrado.